Seja bem-vindo ao canal EBD Interativa. É um prazer estar com você aqui mais uma vez para pensarmos um ponto escatológico, um ponto doutrinário sobre você está preparado para encontrar com o Senhor teu Deus? Você está vigilante? É um tema que nós estaremos pensando a partir de Mateus capítulo 25. Mateus 25, na verdade, se trata de uma parábola. E aqui o nosso foco é falarmos sobre a parábola das 10 virgens. Mas antes, deixa eu pensar com você um detalhe. Qual é o propósito da parábola? Parábola tem o propósito de deixar uma lição, de deixar uma edificação, de deixar uma orientação. Jesus contou inúmeras parábolas. E a ideia de Jesus ao contar a parábola é para que aqueles que de fato deveriam ser alcançados fossem alcançados com os ensinos e a edificação por meio das parábolas. E aqueles que eram encoberto o reino dos céus por estar ainda na cegueira espiritual, ouvindo, não entendesse o que era dito pelas parábolas. Mas como entender as parábolas? Quais parábolas existem na Bíblia? Sabemos, dentro de um ponto de vista hermenêutico bíblico, que existem inúmeras parábolas. Parábolas poderia ser chamada também de alegorias. Temos o Senhor é o pastor dos crentes, Israel é uma viúva, é uma vinha sem frutos, Agar e Sara são duas alianças. Tudo isso recheado nas Escrituras, Antigo e Novo Testamento. Inúmeras parábolas, inúmeras alegorias que Deus deixou para a nossa edificação, para o nosso crescimento, para o nosso conhecimento da palavra. Então a parábola ela pode ser analisada conforme está aí no slide, tanto do ponto de vista de algo fictício usado para deixar uma lição, uma orientação para aqueles que foram alcançados ou seriam alcançados por meio do livro, da carta, do evangelho ou daquilo que era ensinado. Também poderia ser usado uma situação fictícia ou uma situação real para que pudesse deixar a compreensão. Mas as parábolas requerem interpretação, até porque as parábolas foram contadas, foram colocadas as alegorias dentro de uma época, dentro de um contexto, dentro de um conhecimento cultural e histórico. Nós que vivemos no século XXI, ocidentalmente, precisamos entender o que de fato está nas Escrituras. Precisamos entender as parábolas. Para entender essas parábolas que foram deixadas como comparações das coisas espirituais e divinas, devemos conhecer os fatos, os elementos usados em sua época, para então que possamos entender nos dias de hoje. Lucas capítulo 15, por exemplo, há várias parábolas, pelo menos 3 parábolas, mas só tem uma verdade: falar do que se perdeu. Agora, alguns erroneamente, equivocadamente, adotam a alegoria, não no sentido de buscar a analogia que está presente no texto, mas aquilo que é mistério, digamos, aquilo que é oculto, para tentar entender o que está na parábola. Quando vemos, por exemplo, o caso aqui de Lucas 15, a gente sabe que o entendimento real depende de ler a Bíblia como um todo, o Antigo e o Novo Testamento. Mas alguns querem entender cada parábola de uma forma isolada. A exemplo disso, temos Lucas capítulo 10, que fala da parábola do bom samaritano. Muitos pregadores, erroneamente, pegam cada elemento daquela parábola do bom samaritano para descrever uma verdade, para descrever algo, para dizer que Deus estava revelando algo, sendo que a parábola do bom samaritano só quer ensinar sobre o próximo. Quem é o próximo? O amor devido ao próximo. Então, uma parábola, a forma correta de um ponto de vista do método histórico gramatical, uma parábola tem que ser vista como um todo, estudado como um todo e entender a única verdade presente na parábola. Mas no método alegórico, e muito às vezes por um desconhecimento bíblico, se divide a parábola, se tenta entender cada elemento como se fosse uma verdade. Só que a parábola foi contada com um único propósito, com um único sentido. Então há uma verdade presente dentro da parábola. Todos os elementos é para direcionar a uma verdade. Então vamos ao nosso ponto-chave aqui, Mateus 25. Alguns dizem que o noivo
ou a maioria concorda que o noivo se refere a Cristo, é ponto consenso. Mas quem são as virgens? Alguns dizem, né, alguns estudiosos, que as virgens poderiam estar se referindo aos judeus, as virgens poderiam estar se referindo aos gentios. Quem de fato são aquelas virgens? Alguns dizem até que aquelas virgens representam a igreja. Culturalmente, as virgens, 10 virgens acompanhavam a noiva quando ela ia ter um encontro com o noivo, né, à meia-noite, na calada da noite. As virgens acompanhavam a noiva, mas as virgens não eram a noiva. Apesar que a noiva era virgem também, mas a noiva era acompanhada por 10 virgens. Logo, dizer que as 10 virgens em Mateus 25 é a noiva é um erro grotesco. Por quê? Se as virgens são a noiva, que é a igreja, aonde está a noiva de fato? Porque quando se fala no texto de Mateus 25, se fala de 10, ou seja, pensando culturalmente, seriam aquelas que acompanhavam a noiva. Logo, não pode se tratar da igreja. Alguns estudiosos eruditos, dizem se tratar daqueles, né, judeus ortodoxos que aceitaram a fé, aceitaram Jesus como seu Salvador e foram aos céus e serão arrebatados. Mas aqueles que não aceitarem perderão a sua salvação, ficarão na grande tribulação, são as 5 loucas. O texto, embora fala de azeite, que alguns querem entender como representar o Espírito Santo, representar a unção, na verdade a parábola de Mateus 25, única e exclusivamente, de uma forma contextual e bíblica, as virgens não tem a ver necessariamente com a igreja, ou com os judeus, ou com os gentios, mas sim com todos nós. As virgens falam ali, naquele caso, sob vigilância, sobre estar pronto, sobre estar preparado. Então dizer que Deus está revelando, ou que o texto permite entender que o sentido real, que as virgens loucas são aqueles que perderem a salvação, de fato os judeus que rejeitarem Jesus, ou qualquer outro grupo, fica um tanto quanto absurdo. Porque se formos pensar Mateus 25, que vem depois de Mateus 24, e Mateus 24 fala de um contexto de estar alerta, de últimas coisas, últimos sinais, na verdade Mateus 25 só aponta para estar pronto, para estarmos vigilantes. Então, tanto poderia ser aplicado aquelas 10 virgens para os judeus, a igreja e gentios, como para qualquer outro. Mas a interpretação real não cabe aos judeus, não cabe aos gentios, não cabe à igreja, não cabe a qualquer outro povo, porque se trata de uma parábola, se trata de uma alegoria sobre estar vigilante. Pense nisso. Esta videoaula aqui não tem a intenção de ser exaustiva, mas para a sua reflexão. Se aquelas 10 virgens representam a igreja, aonde está a noiva e quem é a noiva? Então as virgens não poderiam ser a igreja, ok? Lembre-se, parábola tem o intuito de deixar uma verdade única, objetiva, e não que cada elemento seja interpretado separadamente. A aplicação pode ser feita separadamente, a interpretação é uma só. Pense nisso a partir do método histórico gramatical. Que Deus te abençoe. Foi bom ter estado com você aqui. Até o próximo vídeo. Deus te abençoe.